Uma camareira de hotel tem 22 segundos de coragem. Atravessa um salão de gala cheio de milionários, para na frente do bilionário mais poderoso da festa e faz um convite em coreano perfeito que ele nunca vai esquecer. Me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum capítulo dessa narrativa que vai mexer com o seu coração. A noite carioca derramava-se pela janela do Copacabana Palace como uma promessa líquida e dourada. O salão de gala fervilhava com o murmúrio entusiasmado de executivos, o tinir de taças de cristal e o perfume caro que flutuava no ar climatizado. Park Min-jae apoiava-se na balaustrada de mármore, os dedos apertando o copo de uísque escocês, como se fosse a única coisa real naquele universo de aparências. Do lado de fora, o pão de açúcar recortava-se contra o céu estrelado, indiferente ao drama humano que se desenrolava sob lustres de milhões de dólares. 45 anos, terno, italiano que custava mais que um carro popular, relógio suíço que marcava não apenas as horas, mas também a distância entre ele e qualquer coisa que pudesse ser chamada de felicidade. Park Min-jae era o herdeiro da Park Semiconductors, um império construído sobre silício e solidão. Havia voado 19 horas desde Seul apenas para assinar um contrato bilionário com a Vale e já contava as horas para embarcar de volta. O Brasil era uma ferida antiga, coberta mas nunca cicatrizada. Do outro lado do salão, entre bandejas prateadas e sorrisos profissionais, Maria Clara dos Santos equilibrava canapés que não eram sua responsabilidade. Estava apenas ajudando Jéssica, a colega que havia torcido o tornozelo minutos antes do evento começar. 31 anos, mãe solo, 10 anos de trabalho duro no hotel. Seu uniforme preto e branco era impecável, o coque apertado não deixava um fio de cabelo escapar. Ela havia aprendido cedo que mulheres como ela precisavam ser invisíveis para sobreviver em espaços como aqueles. Mas então a orquestra começou a tocar mais que nada, em versão lenta, quase bossa jazz. As notas flutuaram pelo ar como dedos invisíveis que tocavam cordas enterradas no fundo da alma. Maria Clara congelou no meio do salão, a bandeja tremendo levemente em suas mãos. Era a música que a avó Nair cantava enquanto passava roupa na casa de Madame, lá em Cordovil. A música que embalava as tardes de sol escaldante, quando a pobreza era suavizada pelo samba no rádio velho. Algo explodiu dentro do peito dela. Uma coragem inexplicável e racional, absolutamente necessária. Ela pousou a bandeja sobre uma mesa lateral, limpou as mãos no avental branco e começou a atravessar o salão. Seus passos eram firmes, decididos, como se alguma força maior tivesse tomado conta de seu corpo. Os convidados abriram caminho, confusos, suas conversas morrendo nos lábios. Maria Clara parou diante do homem de smoking impecável, aquele que todos evitavam, o coreano que mantinha todos à distância com seu olhar gélido. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, os olhos fixos no mar escuro lá fora. E então ela disse, em coreano perfeito, cada sílaba pronunciada com cuidado carinhoso: Seon Saeng-nin, o senhor parece estar dançando sozinho o Brasil inteiro. Posso ter essa dança? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Park Min-jae virou o rosto devagar, como se estivesse se movendo através de água espessa. A mulher morena à sua frente tinha olhos castanhos enormes que pareciam guardar o oceano inteiro. E ela havia falado em coreano, a língua de sua mãe, a língua que ele enterrara junto com as memórias de um passado que doía demais para ser lembrado. A taça tremeu em sua mão. Por um segundo infinito, ele considerou recusar, virar-se novamente para o mar para a segurança de sua solidão cultivada. Mas algo nos olhos daquela mulher o impedia de fugir. Havia coragem ali, mas também uma gentileza que ele não via há décadas. Sem pensar, sem calcular consequências, ele estendeu a mão. Maria Clara segurou-a com firmeza, a mão calejada de quem já carregou o mundo nas costas, encontrando a mão macia de quem nunca precisou trabalhar com elas. E então começaram a dançar, enquanto o salão inteiro os observava em choque silencioso. Os primeiros passos foram desajeitados. Park Min-jae
Movia-se como um robô programado para simular humanidade, seus músculos tensos, sua postura rígida. Maria Clara guiava com gentileza. Seus pés conheciam aquele ritmo desde que aprendeu a andar. Ela podia sentir a resistência no corpo dele, como se cada movimento fosse uma batalha contra anos de condicionamento. Relaxa, Seon Sen-nin, ela sussurrou, um sorriso brincando nos lábios. Samba não morde, só abraça forte. Ele tropeçou levemente e ela o segurou firme. Por um momento seus olhos se encontraram de verdade. Maria Clara viu algo lá dentro que reconheceu imediatamente. A mesma exaustão que ela sentia toda noite ao chegar em casa, depois de 2 ônibus e uma caminhada ladeira acima. A mesma sensação de estar lutando uma guerra que ninguém mais conseguia ver. E então aconteceu. Ela riu. Um riso baixinho, quase envergonhado, como quem pede licença ao mundo para existir por um instante. E ele, contra todas as probabilidades, contra 30 anos de treinamento para não sentir nada, riu junto. Um riso verdadeiro, aberto, que fez as ruguinhas nos cantos de seus olhos aparecerem pela primeira vez naquela noite. A música envolvia-os como um casulo protetor contra o mundo exterior. Os outros convidados eram apenas sombras borradas na periferia. Existia apenas o ritmo, o movimento e aquela conexão inexplicável entre 2 estranhos que não deveriam estar dançando juntos. Onde aprendeu coreano? Perguntou ele finalmente, sua voz carregando uma vulnerabilidade que seus sócios jamais reconheceriam. Maria Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e timidez. Assistindo dorama no volume baixo para não acordar meu filho, respondeu, sem parar de dançar. E porque um dia eu quis entender o que aquele homem bonito estava falando quando chorava na chuva. Park Min-jae parou de dançar por meio segundo. Olhou para ela como quem vê um fantasma bom, uma aparição que traz conforto ao invés de medo. Havia algo profundamente tocante na imagem daquela mulher, provavelmente exausta depois de um dia inteiro de trabalho, assistindo dramas coreanos no celular só para escapar por alguns minutos de sua realidade difícil. Qual dorama? Perguntou ele, e havia curiosidade genuína em sua voz. Goblin, ela respondeu sem hesitar. Chorei um rio quando ele sumiu na primeira vez. Meu filho acordou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que era só o vento. Ele assentiu lentamente. Conhecia a série. Havia assistido por insistência de uma secretária anos atrás e se pegara mais emocionado do que gostaria de admitir. A ideia de que aquela mulher, em circunstâncias completamente diferentes, havia experimentado as mesmas emoções, criava uma ponte improvável entre seus mundos separados. A música chegou ao fim com um floreio dramático da orquestra. Aplausos explodiram pelo salão. Flashes de câmeras piscavam como estrelas caídas. Mas Park Min-jae e Maria Clara não se soltaram imediatamente. Permaneceram ali, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas, como se romper aquele momento fosse quebrar algo precioso e frágil. Foi ele quem finalmente soltou, mas não antes de sussurrar. Obrigado. Maria Clara assentiu, compreendendo que aquele agradecimento carregava muito mais peso do que a simples dança. Ela começou a se virar para voltar ao seu posto, mas sentiu os dedos dele tocarem levemente seu cotovelo. Por favor, disse Park Min-jae, e havia súplica em sua voz. Alguns minutos, na varanda. Ela deveria recusar. Tinha trabalho a fazer. Jéssica precisava de ajuda. Seu supervisor poderia aparecer a qualquer momento. Mas algo na expressão daquele homem poderoso, que subitamente parecia frágil como cristal, fez com que ela assentisse. 5 minutos, disse ela. Depois disso viro abóbora. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Como Cinderela. Exatamente. Mas a minha versão não precisa de príncipe. Só de um ônibus que não quebre no meio do caminho. A varanda estava vazia. Um milagre considerando a quantidade de gente no salão. O ar noturno carregava o cheiro de sal e jasmim, uma combinação inebriante que parecia existir apenas no Rio de Janeiro. As luzes da cidade piscavam ao longe, cada janela, iluminada uma história, cada rua uma artéria pulsando com vida. Park Min-jae apoiou-se na grade, seus dedos apertando o metal frio. Maria Clara ficou ao lado dele,
mas mantendo uma distância respeitosa. Ela sabia quando alguém precisava de espaço para respirar. Eu moro em Cordoville, disse ela de repente, quebrando o silêncio. Comunidade. Uma casa pequena que divido com meu filho, meu irmão e minha sobrinha. Meu menino tem asma. Todo mês é uma luta para comprar o remédio, pagar a luz, botar comida na mesa. Ele virou-se para olhá-la, surpreso pela franqueza brutal. Maria Clara encarou-o de volta, sem vergonha, sem pedir pena. Por que está me contando isso? Perguntou ele. Porque o senhor precisa saber que eu não sou uma oportunidade de negócio, respondeu ela com calma. Não sou um projeto de caridade. Sou uma mulher que trabalha duro, cuida dos seus e às vezes comete a loucura de convidar estranhos para dançar. Park Min-jae absorveu aquilo em silêncio. Havia uma dignidade feroz naquela mulher que o deixava simultaneamente humilde e inspirado. Quantas vezes ele havia olhado para pessoas em situação similar e visto apenas estatísticas, problemas a serem resolvidos com dinheiro. Eu não volto ao Brasil desde os 15 anos, disse ele finalmente, sua voz baixa, quase inaudível. Minha mãe era brasileira, Paula. Ela conheceu meu pai quando ele estava aqui a negócios. Se apaixonaram, casaram, fui concebido. Vivíamos aqui até eu completar 15. Maria Clara permaneceu em silêncio, sentindo que havia mais por vir. Ela morreu de câncer. Rápido, doloroso, 3 meses do diagnóstico até o fim. Sua voz começou a tremer. Meu pai me levou para Seul uma semana depois do funeral. Disse que eu precisava virar homem, esquecer toda aquela fraqueza brasileira. Nunca mais voltei, até hoje. E o que te trouxe de volta? Perguntou ela gentilmente. Negócios. Sempre negócios. Eu não escolho vir ao Brasil. Evito ativamente. Mas essa parceria com a Vale era grande demais para delegar. Ele riu um som amargo. Meu assistente marcou o evento aqui no Copacabana, sem saber que esse era o hotel favorito da minha mãe. Ela me trazia aqui no meu aniversário, tomávamos sorvete no jardim. Maria Clara sentiu o peito apertar. Quantas dores cabiam dentro de um homem. Quanto peso ele carregava sozinho, escondido atrás de ternos caros e reuniões de diretoria. Eu odeio samba, continuou ele, as palavras saindo em jorros agora, como se uma represa tivesse finalmente rompido. Porque minha mãe amava. Ela cantava o dia inteiro, no chuveiro, na cozinha, dirigindo. E quando ela morreu, cada nota de samba era uma facada. Então, eu aprendi a não ouvir, a não sentir. E quando a orquestra começou a tocar hoje? Perguntou Maria Clara. Ele fechou os olhos. Eu quis sair correndo. Mas então você apareceu, falando na língua da minha mãe, com aqueles olhos que pareciam entender tudo sem eu precisar explicar nada. Maria Clara procurou no bolso do avental e encontrou um pacotinho amassado de balas de hortelã. Ofereceu uma a ele. Para tirar o gosto amargo da vida, seu Park. Ele pegou a bala, observando-a como se fosse um artefato de outro mundo. Colocou na boca. O sabor mentolado explodiu em sua língua, fresco e forte. E então, sem aviso, começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sem permissão, sem controle, como se tivessem esperado 30 anos pela autorização para existir. Maria Clara não disse nada, apenas estendeu a mão e limpou uma lágrima com o polegar, o gesto tão natural quanto respirar. Chora mesmo, chefe, disse ela suavemente. Aqui no Rio a gente chora dançando, chora rindo, chora vivendo. Não tem vergonha nisso. E Park Min-jae chorou. Chorou pela mãe que nunca teve tempo de enterrar direito. Chorou pelos 15 anos roubados de infância. Chorou pela solidão que havia se tornado sua única companheira fiel. Chorou até não ter mais lágrimas, apenas soluços secos que sacudiam seu corpo inteiro. Quando finalmente parou, sentiu-se vazio e ao mesmo tempo estranhamente leve, como se tivesse colocado uma mala pesada no chão depois de carregá-la por décadas. Eles ficaram na varanda por quase 1 hora, embora Maria Clara soubesse que deveria ter voltado há muito tempo. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre o filho dela, Gabriel, 7 anos, que adorava dinossauros e sonhava em ser paleontólogo. Sobre o apartamento dele em Seul, todo branco e minimalista, tão vazio que o eco era o único companheiro constante. Sobre comida, música, as pequenas alegrias que tornam a vida suportável. Gabriel é alérgico a quê? Perguntou Park Min-jae,
agora sentado no chão da varanda, o terno caro esquecido. Poeira, pólen, pelo de animal, estresse. Maria Clara enumerou nos dedos. O médico diz que ele vai melhorar com a idade. Mas por enquanto é bombinha pra cá, nebulizador pra lá. Tem noite que eu fico acordada só escutando ele respirar, com medo de... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Park Min-jae. Entendia o terror de perder alguém que você ama. Havia vivido esse terror quando criança, vendo a mãe definhar dia após dia. Eu posso ajudar, disse ele de repente levantando-se. Com o tratamento do Gabriel. Conheço os melhores pneumologistas do mundo. Posso trazer um especialista, pagar tudo? Não, Maria Clara cortou, sua voz firme, mas não indelicada. Por quê? Orgulho? Havia frustração em sua voz agora. Deixa eu ajudar. Tenho dinheiro suficiente para... Eu sei que tem. Ela interrompeu novamente. Mas não é sobre dinheiro, Seon Sang-nin. É sobre dignidade. O Gabriel é meu filho. Minha responsabilidade. Eu dou um jeito. Sempre dei. Mas não precisa ser tão difícil. Ele estava quase gritando agora, a emoção transbordando. Por que as pessoas se recusam a aceitar ajuda quando... Porque não quero que meu filho aprenda que a gente só merece coisas boas se um homem rico decidir que a gente é digno, disse Maria Clara, levantando-se também para encará-lo. Eu quero que... Ele aprenda que a mãe dele batalhou, lutou, e conseguiu dar para ele uma vida boa com o próprio suor. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de todas as palavras não ditas. Park Min-jae sentia-se simultaneamente rebatido e profundamente impressionado. Quantas vezes ele havia tentado resolver problemas com dinheiro? Quantas vezes havia confundido caridade com conexão genuína? E um emprego, tentou ele, mais calmo agora. Não caridade. Emprego de verdade. Posso te contratar como... Como o quê? Maria Clara riu, mas não era um riso cruel. Era cansado. Intérprete? Assistente? Não tenho qualificações para essas coisas, seu Park. Tenho 2º grau completo, curso de camareira e muito orgulho do que faço. Não sou material de escritório sofisticado. Você fala coreano. Coreano de dorama, não coreano de contrato corporativo. Ela pegou a mão dele entre as suas, menores mas mais fortes. Escuta, eu não preciso ser resgatada. Minha vida não é perfeita, mas é minha. Eu construí ela tijolo por tijolo. E tá de pé. Park Min-jae olhou para as mãos entrelaçadas. Havia verdade naquelas palavras que o desarmava completamente. Ele havia passado a vida inteira resolvendo problemas, comprando soluções, acreditando que dinheiro era a resposta para tudo. Mas ali estava uma mulher dizendo não, escolhendo sua dignidade sobre facilidade. Então o que eu faço? Perguntou ele, e havia desespero em sua voz. Volto para Seul amanhã, assino mais contratos, continuo sendo um robô bem vestido? Como se essa noite nunca tivesse acontecido. Maria Clara soltou as mãos dele e procurou no avental. Encontrou um guardanapo de papel do coquetel e uma caneta. Escreveu algo com caligrafia caprichada, cada letra formada com cuidado. Volta qualquer dia. O rio não morde quem sabe dançar com o coração. Ela dobrou o guardanapo e colocou no bolso do paletó dele, bem sobre o coração. Eu não quero seu dinheiro, seu Park. Eu só quis que o senhor lembrasse que ainda é gente, que pode chorar, que pode dançar, que pode sentir. Ela sorriu, e era o sorriso mais bonito que ele já tinha visto. E se um dia o senhor voltar ao Rio e quiser dançar de novo, me procura. Tô sempre aqui. Mesma varanda, mesmas estrelas. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e caminhou em direção à porta. Parou no umbral, olhou por sobre o ombro. Obrigada pela dança, Seon Sang-nin. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo em muito tempo. E então ela se foi, deixando Park Min-jae sozinho na varanda com um guardanapo no bolso e uma sensação esmagadora de que sua vida tinha acabado de mudar de forma irreversível. 3 meses se passaram como um borrão cinza. Park Min-jae estava de volta a Seul, afundado em reuniões intermináveis, relatórios financeiros e a rotina que ele conhecia tão bem que podia executá-la dormindo. Mas algo havia mudado. Onde antes havia apenas vazio funcional, agora havia inquietação. Uma coceira sob a pele que nenhuma quantidade de trabalho conseguia aplacar.
Ele se pegava pensando em Maria Clara, nos momentos mais inoportunos. Durante apresentações para investidores, imaginava o que ela estaria fazendo. No trânsito caótico de Seul, perguntava-se se Gabriel estava bem, se a asma havia melhorado. À noite, sozinho em seu apartamento, que parecia mais um mausoléu do que um lar, ele segurava o guardanapo já amarelado e relia as palavras dela. O rio não morde quem sabe dançar com o coração. Seus assessores notaram a mudança. Ele estava mais distraído, menos focado. Cancelou uma viagem ao Japão sem explicação clara. Recusou-se a assinar um contrato com uma empresa de mineração que ele descobriu ter histórico de violações trabalhistas. Quando questionado, respondeu apenas: "Mudei de ideia." Foi em uma terça-feira chuvosa que a ideia finalmente cristalizou. Ele estava revisando relatórios sobre mercados emergentes quando parou em uma análise sobre energia renovável no Brasil. O país tinha potencial inexplorado, sol abundante, espaço disponível, uma necessidade crescente por soluções sustentáveis. Mas não era isso que prendia sua atenção. Era a seção sobre geração de empregos. Como projetos de energia solar poderiam transformar comunidades inteiras. Como mulheres chefes de família eram frequentemente as mais beneficiadas por esse tipo de iniciativa. Mulheres como Maria Clara. Ele fechou o laptop e ligou para seu diretor de expansão internacional. "Quero comprar terreno no Brasil. Região metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente Duque de Caxias." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor, não temos nenhum plano de expansão para o Brasil no momento. O mercado sul-americano não está nas nossas projeções para os próximos 5 anos. Agora está", cortou Park Min-jae. "E quero um projeto piloto. Fábrica de painéis solares. Vocês têm uma semana para me trazer propostas." Ele desligou antes que houvesse mais objeções. Seu coração batia acelerado. Uma sensação que ele não experimentava há anos. Pela primeira vez, desde que podia lembrar, ele estava tomando uma decisão que não fazia sentido em planilhas, mas fazia todo sentido no coração. Não era sobre resgatar Maria Clara. Ele havia entendido a mensagem. Era sobre honrar o que ela havia lhe mostrado, que ele ainda podia ser humano, que ainda podia fazer escolhas baseadas em algo além de lucro. As semanas seguintes foram um turbilhão. Reuniões com autoridades brasileiras, análises de viabilidade, negociações com fornecedores locais. Park Min-jae mergulhou no projeto com uma intensidade que surpreendeu até ele mesmo. Estabeleceu critérios rigorosos. 70% dos funcionários deveriam ser mulheres chefes de família. Salários acima da média de mercado. Creche no local para as crianças dos funcionários. Assistência médica que incluísse tratamento para asma infantil. Seus sócios questionaram cada decisão. "Isso não é sustentável", argumentavam. "Estamos virando ONG, não empresa." Mas Park Min-jae não se dobrou. "Queremos sustentabilidade? Então, vamos investir nas pessoas que vão fazer esse projeto funcionar. Não quero funcionários desesperados. Quero funcionários com dignidade." Quando finalmente assinou os papéis, autorizando a construção da fábrica, ele tirou o guardanapo do bolso e o pousou sobre a mesa. As palavras de Maria Clara haviam se tornado seu manifesto pessoal. Ele estava voltando ao Rio, não como um homem fugindo do passado, mas como alguém finalmente pronto para abraçá-lo. A construção começou em uma manhã ensolarada de quinta-feira. O terreno em Duque de Caxias era amplo, com vista parcial para a Baía de Guanabara. Park Min-jae estava presente, algo que ninguém esperava. CEOs bilionários não supervisionavam canteiros de obra pessoalmente, mas ali estava ele, capacete amarelo na cabeça, conversando com os engenheiros sobre cada detalhe. Ele havia instruído especificamente que uma rádio fosse instalada no canteiro desde o primeiro dia. E não qualquer rádio. Ele queria uma estação que tocasse samba, bossa nova, MPB. Os operários acharam estranho no início. Obras geralmente tocavam sertanejo ou funk, não aquela música que seus avós ouviam. Mas Park Min-jae foi inflexível. "Quero que essa fábrica seja construída ao som do Brasil real, do Brasil que me foi roubado." Todo fim de tarde, quando o sol começava a se pôr,
e os trabalhadores faziam o último turno, mas que nada tocava. Sem exceção. Era um ritual que ele havia estabelecido, embora nunca explicasse o motivo a ninguém. Os operários especulavam. Será que era alguma coisa cultural coreana? Alguma superstição sobre prosperidade? Ninguém sabia que, quando a música tocava, Park Min-jae se afastava para um canto mais reservado do canteiro e dançava sozinho. Movimentos desajeitados no início, depois cada vez mais fluidos. Dançava com a memória de uma mulher morena de olhos imensos que lhe havia mostrado que ainda era possível sentir. Os meses passaram. A estrutura da fábrica começou a tomar forma. Paredes ergueram-se, telhado foi instalado, equipamentos de última geração foram importados, mas o que realmente definia aquele projeto não era a tecnologia, era o processo de contratação. Park Min-jae havia pessoalmente revisado o plano de recrutamento. Anúncios foram colocados em comunidades, igrejas, centros comunitários. O foco era claro: mulheres chefes de família, com ou sem experiência prévia. Haveria treinamento completo. As entrevistas foram realizadas em uma escola local e Park Min-jae fez questão de estar presente em algumas delas. Sentava-se ao fundo da sala, observando enquanto sua equipe de RH conversava com candidatas que chegavam nervosas, currículos amassados nas mãos. Uma tarde, uma mulher de cerca de 40 anos entrou. Cabelos grisalhos mal presos, roupa simples mas limpa, mãos calejadas. Ela se sentou na cadeira como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Dona Rosângela, começou a recrutadora, pode nos contar um pouco sobre sua experiência? Eu limpei casa a vida toda, disse Rosângela. Voz trêmula. Nunca trabalhei em fábrica, mas sou boa de aprender. Tenho 3 filhos, 2 ainda na escola. O pai foi embora faz 5 anos. É só eu. E por que quer trabalhar aqui? Rosângela olhou para as mãos. Porque eu cansei de ser invisível. Cansei de entrar e sair de casas como se eu não existisse. Quero um lugar onde eu seja vista, onde meu trabalho tenha nome. Park Min-jae sentiu algo apertar no peito. Anotou o nome dela discretamente. No fim do dia, quando a equipe de RH lhe apresentou a lista de candidatas selecionadas, ele procurou o nome de Rosângela. Estava marcado como não qualificada. Contrata ela, disse Park Min-jae. Senhor, ela não tem nenhuma experiência relevante. E vai ter quando a gente treinar. Contrata ela. E todas as outras que vocês marcaram como não qualificadas, mas que demonstraram vontade de aprender. No final do processo, 120 mulheres foram contratadas. A maioria nunca havia trabalhado em uma fábrica. Algumas mal sabiam ler, mas todas tinham algo em comum: olhos que guardavam histórias de luta e corações que ainda acreditavam que a vida podia ser melhor. O dia da inauguração oficial estava marcado para dali a 2 semanas. Haveria autoridades, imprensa, coquetel. Mas para Park Min-jae, o verdadeiro marco seria outro. O primeiro dia em que aquelas mulheres colocariam o pé na fábrica como trabalhadoras com carteira assinada, não como favor, mas como direito conquistado. Na noite anterior à inauguração, ele visitou o canteiro vazio. A rádio ainda tocava, mesmo sem ninguém por perto. Mas que nada encheu o ar, e Park Min-jae dançou sozinho no meio do pátio, sob as estrelas cariocas, pensando em todas as escolhas que o haviam trazado até ali. E em uma mulher que, com 22 segundos de coragem e um convite impossível, havia mudado o curso de sua vida inteira. O primeiro dia de operação da fábrica amanheceu com céu limpo e sol generoso. Park Min-jae chegou cedo, antes mesmo das funcionárias, para certificar-se de que tudo estava perfeito. A creche estava montada, com berços novos e brinquedos coloridos. O refeitório cheirava a café fresco e pão na chapa. A enfermaria tinha nebulizadores suficientes para atender todas as crianças com problemas respiratórios. Às 7 da manhã elas começaram a chegar, uma por uma, depois em pequenos grupos, finalmente em multidão. 120 mulheres atravessando os portões da Park Solar Brasil como se estivessem entrando em território sagrado. Muitas traziam filhos pequenos que seriam deixados na creche. Algumas choravam abertamente. Outras riam nervosas, sem acreditar que aquilo era real. Rosângela foi uma das primeiras a entrar.
Ela parou no portão, olhando para a placa com o nome da empresa, e fez o sinal da cruz. Quando viu Park Min-jae, aproximou-se com timidez. Senhor Park, disse ela, voz embargada, eu não sei agradecer. O senhor não sabe o que isso significa. Ele sorriu, um sorriso que já vinha mais fácil agora. Você vai me agradecer fazendo um trabalho excelente. É só isso que eu peço. As primeiras semanas foram de treinamento intensivo. As mulheres aprendiam sobre painéis solares, células fotovoltaicas, circuitos elétricos. Algumas pegavam rápido, outras precisavam de mais tempo. Mas havia uma determinação coletiva que impressionava até os instrutores mais céticos. Durante os intervalos, elas se reuniam no pátio, conversavam, riam, compartilhavam marmitas. Park Min-jae às vezes se juntava a elas, o que causava estranheza inicial. Que tipo de CEO almoçava com operárias de fábrica? Mas ele insistia. Queria ouvir suas histórias, entender suas vidas, lembrar-se constantemente do porquê estava fazendo aquilo. Foi durante um desses almoços que Rosângela perguntou: Senhor Park, por que o senhor toca mais que nada todo dia no fim do expediente? Tem algum significado? Ele mastigou lentamente, considerando quanto revelar. Por fim, decidiu pela verdade. Conheci alguém uma vez. Ela me ensinou que samba não é só música, é sobrevivência. É a alegria roubada da dor. É lembrar que você ainda está vivo, mesmo quando tudo diz o contrário. As mulheres trocaram olhares. Não entendiam completamente, mas sentiam a verdade emocional por trás das palavras. Essa pessoa, ela trabalha aqui? Perguntou outra funcionária, Janaína, mãe de gêmeos. Não, respondeu Park Min-jae. Mas em certo sentido, tudo isso existe por causa dela. Ele não elaborou e elas não insistiram. Havia respeito naquele silêncio. Os meses seguintes foram de ajustes e aprendizado. A produção começou lentamente, mas a qualidade dos painéis era excepcional. Encomendas começaram a chegar. Primeiro locais, depois de outros estados. A fábrica que muitos haviam previsto como fracasso estava se provando viável. Mas o verdadeiro sucesso estava nas pequenas transformações. Rosângela conseguiu matricular o filho mais novo em uma escola melhor. Janaína trocou o barraco de madeira por uma casa de alvenaria. Várias mulheres começaram cursos noturnos investindo em educação, agora que tinham estabilidade financeira. Park Min-jae documentava cada história. Não para propaganda, ele proibia estritamente que a fábrica fosse usada para relações públicas, mas para lembrar a si mesmo do impacto real de suas escolhas. Cada vida mudada era uma validação de que ele estava no caminho certo. Uma tarde, ele estava sozinho no escritório quando recebeu uma ligação de Seul. Era seu pai, Park Dong-woo, que raramente ligava a menos que fosse urgência. Min-jae. A voz era tão fria quanto sempre. Estou vendo os relatórios da operação brasileira. Os números são aceitáveis, mas há rumores estranhos. Dizem que você está presente na fábrica regularmente, que almoça com operários. Isso não é apropriado para alguém na sua posição. Park Min-jae respirou fundo. Pai, isso é exatamente apropriado para alguém na minha posição. Estou aprendendo mais sobre gestão nesse canteiro de obra do que aprendi em 10 anos de MBA. Você está se tornando sentimental, como sua mãe. As palavras eram ditas como acusação, mas Park Min-jae as recebeu como elogio. Obrigado, disse ele simplesmente, e desligou. Naquela noite, quando Mas Que Nada tocou no pátio, ele não dançou sozinho. Rosângela o viu e, com coragem recém-descoberta, convidou-o. Depois Janaína se juntou. Depois outras. Logo, o pátio inteiro estava dançando, operárias e engenheiros, faxineiros e supervisores, todos movendo-se ao som do samba. E Park Min-jae, no meio daquela celebração espontânea, pensou em Maria Clara e desejou que ela pudesse ver o que havia crescido daquela semente plantada em uma varanda meses atrás. 6 meses após a inauguração da fábrica, Park Min-jae ainda não havia tentado encontrar Maria Clara. Não por falta de vontade, mas por respeito. Ela havia deixado claro que não queria ser objeto de caridade, e ele temia que aparecer de repente pudesse parecer exatamente isso, o homem rico vindo reclamar sua boa ação. Mas a verdade era mais complexa.
Ele tinha medo. Medo de que aquela noite tivesse sido apenas um momento isolado de magia, que a conexão que sentiu não tivesse sido correspondida. Medo de que ela tivesse esquecido dele, seguindo com sua vida enquanto ele permanecia preso àquela memória. Foi Rosângela quem, sem saber, mudou tudo. Sr. Park, disse ela durante um almoço, minha filha trabalha no Copacabana Palace, na cozinha. Ela comentou que uma camareira de lá está doente, algo sério com os pulmões. O hospital público está demorando demais para conseguir o tratamento que ela precisa. O coração de Park Min-jae quase parou. Essa camareira, qual o nome? Acho que é Maria alguma coisa. Maria Clara, talvez. Minha filha não é muito próxima dela, mas disse que a mulher é querida por todos, gente boa. Mãe solo. Park Min-jae levantou-se tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Você pode pedir para sua filha descobrir mais informações? É urgente. Rosângela ficou confusa, mas concordou. Naquela mesma tarde, ela voltou com detalhes. Maria Clara dos Santos estava afastada há 3 semanas. Pneumonia severa que não melhorava. O filho estava ficando com a família, mas todos estavam preocupados. O plano de saúde básico não cobria os medicamentos necessários e ela estava na fila do SUS. Park Min-jae não hesitou. Pegou o telefone e ligou para o diretor do melhor hospital particular do Rio. Preciso que vocês internem imediatamente uma paciente. Maria Clara dos Santos. Pneumonia severa. Quero os melhores pneumologistas, tratamento completo. Envie um carro agora para buscá-la. Senhor, precisamos dos dados dela. Autorização. Vocês têm o nome. Encontrem ela. Eu assumo total responsabilidade financeira. Qualquer burocracia, resolvam depois. A vida dela pode estar em risco. Ele desligou e pela primeira vez em meses sentiu aquela sensação familiar de pânico. E se fosse tarde demais? E se ela estivesse pior do que imaginava? A ironia cruel da situação não passou despercebida. Ele havia construído uma fábrica inteira pensando nela, mas talvez estivesse perdendo a própria pessoa no processo. As horas seguintes foram agonizantes. Park Min-jae não conseguia se concentrar em nada. Ligou 3 vezes para o hospital, cada vez mais ansioso. Finalmente, à noite, recebeu a notícia. Maria Clara havia sido localizada em sua casa em Cordovil, em estado grave, mas estável. Uma ambulância a havia levado ao hospital, e ela estava recebendo tratamento intensivo. Ela perguntou quem estava pagando, disse o médico pelo telefone. Quando explicamos que era você, Sr. Park, ela quis sair. Disse que não aceitaria caridade. Mesmo à beira da morte, sua dignidade permanecia intacta. Diga a ela, Park Min-jae instruiu, voz firme, que isso não é caridade. É uma dívida que eu tenho com ela, e dívidas precisam ser pagas. Na manhã seguinte, ele foi ao hospital. Seu coração batia descompassado enquanto seguia o corredor até o quarto dela. Parou na porta, respirou fundo e entrou. Maria Clara estava deitada na cama, pálida, visivelmente mais magra, mas acordada. Os olhos castanhos enormes viraram-se para ele, e por um momento, nenhum dos dois disse nada. Seon Saeng-nin, ela disse finalmente, sua voz rouca. Eu disse que não precisava de resgate. Ele aproximou-se devagar, puxou uma cadeira. Eu sei, e eu não estou te resgatando. Estou retribuindo. Você me salvou naquela noite, sabia? Me salvou de virar completamente uma casca vazia. Deixa eu fazer o mesmo por você. Como isso é retribuir? Ela perguntou. Mas havia menos resistência em sua voz agora. Porque se você morrer, ele disse simplesmente, o mundo perde alguém que tem a coragem de convidar estranhos para dançar. E eu não posso deixar que isso aconteça. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, não de tristeza, mas de algo mais complexo. Alívio, talvez. Ou gratidão misturada com frustração de precisar de ajuda. Meu filho, ela começou. Gabriel está bem. Mandei buscar ele e sua família. Estão em um hotel perto daqui, tudo pago. A escola dele foi informada. E quando você sair daqui, tem um emprego te esperando. Eu já tenho emprego. Não mais. Te demiti mentalmente. Agora você trabalha para mim. Ela quase riu, mas começou a tossir. Ele segurou a mão dela até a tosse passar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou quando conseguiu respirar de novo. Porque você me mostrou que eu ainda podia sentir.
E agora, eu tô aprendendo que sentir significa também não deixar as pessoas que a gente se importa sofrerem sozinhas. Maria Clara apertou a mão dele, e naquele toque havia aceitação, não de derrota, mas de compreensão de que às vezes ser forte significa também saber receber. As semanas seguintes foram de lenta recuperação. Maria Clara permaneceu internada por mais 10 dias, recebendo antibióticos potentes e fisioterapia respiratória. Park Min-jae visitava diariamente, às vezes trazendo Gabriel, que ficava encantado com os equipamentos médicos e bombardeava os médicos com perguntas sobre pulmões e bactérias. "Mamãe, quando você sair daqui eu vou ser médico", declarou Gabriel em uma visita, ajeitando um estetoscópio de brinquedo que uma enfermeira havia lhe dado. "Para cuidar de você." Maria Clara sorriu, os olhos marejados. "Você pode ser o que quiser, meu amor. Médico, paleontólogo, astronauta ou dançarino de samba", sugeriu Park Min-jae, fazendo o menino rir. Nessas visitas, eles conversavam sobre tudo. Maria Clara contava histórias de Cordovil, da avó que a criou depois que a mãe morreu no parto da irmã mais nova. Park Min-jae compartilhava memórias da mãe brasileira, coisas que ele havia enterrado por décadas, e agora, na presença dela, conseguia desenterrar sem sangrar. Ela fazia feijoada todo sábado. Ele lembrou uma vez olhando pela janela. Meu pai odiava. Dizia que era comida pesada, pouco saudável. Mas ela não ligava. Dizia que feijoada era amor cozinhado lentamente. Sua mãe sabia das coisas. Maria Clara comentou. Comida tem poder. Minha avó dizia que você conhece o coração de uma pessoa pelo que ela cozinha. O que você cozinha? Arroz, feijão, ovo. Às vezes, uma carne moída quando dá. Nada fancy. Ela riu. Mas faço com amor. E Gabriel nunca reclamou. Uma tarde, quando Gabriel havia saído com a tia para tomar sorvete, a conversa ficou mais séria. Seu Park, Maria Clara começou, por que você nunca voltou para me procurar? Depois daquela noite, quero dizer. Foram meses. Ele respirou fundo. A verdade era sempre mais difícil do que imaginava. Porque eu tinha medo, admitiu. Medo de que você pensasse que eu estava vindo como o homem rico querendo comprar um momento bonito. Medo de que aquela noite tivesse sido só gentileza sua, não. Não uma conexão de verdade. E você acha que foi o quê? Ela perguntou, olhando diretamente para ele. Eu acho, ele disse devagar, que foi a coisa mais real que aconteceu comigo em 30 anos. E isso me apavorou. Maria Clara ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com a franqueza brutal que a caracterizava, aquela noite mudou minha vida também. Não só porque eu conheci você, mas porque pela primeira vez em muito tempo eu me senti vista. Não como a camareira, não como a mãe pobre, não como mais uma estatística. Como Maria Clara, a pessoa inteira. Você é extraordinária, ele disse, e havia reverência em sua voz. Não, eu só sou honesta. E cansada de fingir que tá tudo bem quando não tá. Ela olhou para as próprias mãos. Eu quase morri, seu Park. Pneumonia não aparece do nada, eu tava exausta. Trabalhava dupla jornada, dormia pouco, comia mal. Meu corpo disse basta. Por que não pediu ajuda? Pra quem? Todo mundo que eu conheço tá na mesma luta que eu. E eu já te disse, eu não aceito caridade. Mas isso não é caridade, ele insistiu. É amizade. É uma pessoa se importando com outra. É isso que a gente tem? Ela perguntou, e havia vulnerabilidade em sua voz. Amizade? Park Min-jae levantou-se, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Ele poderia mentir, manter seguro, não arriscar, mas Maria Clara merecia a verdade. Eu não sei o que a gente tem, disse ele ainda de costas. Sei que penso em você todo dia. Que construí uma fábrica inteira porque você me mostrou que eu podia fazer diferença de verdade. Que quando soube que você estava doente, senti um medo que eu não sentia desde que minha mãe morreu. Ele virou-se para encará-la. Não sei se isso é amizade, mas sei que é importante. Profundamente importante. Maria Clara estendeu a mão. Ele voltou para a cadeira e a segurou. Eu não posso te oferecer muito, ela disse suavemente. Não tenho dinheiro. Não tenho status, não tenho nada que alguém como você normalmente procuraria.
Você tem coragem, tem verdade. Tem um coração que não desistiu apesar de tudo. Isso é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que dinheiro pode comprar. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, até que uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. O momento se rompeu, mas algo havia mudado. Uma verdade havia sido dita e não podia mais ser desfeita. Naquela noite, Park Min-jae voltou para o hotel e fez algo que não fazia há anos. Ligou para a mãe de um amigo de infância que ainda vivia no Rio. Perguntou se ela ainda tinha a receita de feijoada da Paula Park. Ela tinha, guardada em um caderno velho, escrita à mão pela melhor amiga dela. "Vou te mandar foto", ela disse, voz emocionada. "Sua mãe fazia a melhor feijoada do bairro. Eu sabia que um dia você ia querer lembrar." Quando a foto chegou, Park Min-jae olhou para a caligrafia da mãe, preservada no tempo, e chorou. Mas era um choro diferente agora. Não de perda, mas de reconexão. Estava finalmente permitindo que o passado conversasse com o presente. E no centro dessa conversa estava Maria Clara, a mulher que havia lhe ensinado que dançar com o coração significava também abraçar todas as dores que fazem parte de ser humano. Quando Maria Clara recebeu alta, Park Min-jae estava lá para buscá-la, mas não estava sozinho. Havia trazido Rosângela, Janaína e mais 3 funcionárias da fábrica. Um comitê de boas-vindas improvável, mas genuíno. "Bem-vinda ao time", disse Rosângela, abraçando Maria Clara com cuidado para não machucar. "O patrão não para de falar em você. Achávamos que era invenção dele, mas você é real." Maria Clara riu, ainda fraca, mas claramente emocionada. Gabriel segurava firme na mão da mãe, como se temesse que ela pudesse desaparecer de novo. O emprego que Park Min-jae havia mencionado revelou-se ser uma posição no Departamento de Recursos Humanos da fábrica. Não era caridade disfarçada. Maria Clara teria que aprender, estudar, provar-se. Mas suas habilidades únicas, empatia profunda, capacidade de ler pessoas, fluência em coreano, eram genuinamente valiosas. "Você vai trabalhar com integração cultural", explicou Park Min-jae enquanto dirigia para mostrar a fábrica. "Temos engenheiros coreanos que vêm supervisionar, e as funcionárias brasileiras ficam intimidadas. Você vai ser a ponte." "Eu não tenho diploma universitário", ela protestou fracamente. "Não precisa. Você tem algo melhor, vivência. E eu preciso de alguém que entenda os 2 mundos." A fábrica deixou Maria Clara sem palavras. Ela havia imaginado um lugar frio, industrial, impessoal. Mas o que encontrou era vibrante. Paredes pintadas com murais coloridos, crianças brincando na creche, mulheres trabalhando com sorrisos, genuínos. E a música, sempre a música. "É mais que nada", ela sussurrou quando a canção começou a tocar. "Todo dia", confirmou Park Min-jae, "no fim do expediente, é uma tradição." Ela olhou para ele com uma mistura de ternura e incredulidade. "Você construiu tudo isso. Por causa de você", ele completou sem vergonha. "Porque você me lembrou que negócios podem ter coração, que lucro e humanidade não são opostos." Nos meses seguintes, Maria Clara floresceu. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Ela estudava à noite, fazia cursos online de gestão de pessoas. Descobriu que tinha talento natural para mediação. Conseguia acalmar conflitos, fazer pessoas de mundos diferentes se entenderem. Gabriel, com acesso à creche da fábrica que tinha enfermaria completa, teve a asma finalmente controlada. Passou a brincar sem medo de faltar ar, correr sem precisar parar a cada minuto. Maria Clara chorou a primeira vez que o viu jogar futebol com outras crianças, simplesmente sendo criança. Park Min-jae também mudou. Passou a passar mais tempo no Brasil do que em Seul, delegando responsabilidades que antes achava impossível delegar. Alugou um apartamento em Ipanema, mas metade das suas noites eram gastas na fábrica, conversando com as funcionárias, entendendo suas vidas. Uma noite, depois que todos haviam ido embora, Maria Clara o encontrou no pátio. Ele estava dançando sozinho, como sempre, enquanto "Mas que nada" tocava na rádio. "Posso?", ela perguntou. E havia um eco daquele primeiro convite meses atrás. Ele estendeu a mão sem hesitar. Dançaram, mas agora os movimentos eram sincronizados, naturais.
Eles haviam encontrado o ritmo um do outro. Eu preciso te contar uma coisa, disse Maria Clara depois de alguns minutos. Eu tive medo de aceitar esse emprego, de vir para cá, de deixar você entrar na minha vida, porque eu sabia que se eu deixasse, tudo mudaria. E mudou completamente. Meu filho é feliz. Eu sou feliz. Pela primeira vez em anos, eu durmo sem me preocupar se vai ter dinheiro para o remédio, para a comida, para o aluguel. Ela parou de dançar. Olhou diretamente para ele. Mas eu ainda tenho medo. De quê? De acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Que o homem que conheci naquela varanda não existe de verdade. Park Min-jae segurou o rosto dela entre as mãos, gesto que era ao mesmo tempo gentil e firme. Eu existo. Todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, todas as minhas bagagens. Eu existo. E você me ajudou a existir. De verdade, não só como função. Eu te amo, Maria Clara disse de repente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Desculpa, eu sei que é complicado, que nossos mundos são diferentes, que... Ele a beijou. Suave, respeitoso, mas absolutamente certo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Eu também te amo, ele disse em coreano, depois repetiu em português. Eu também te amo. A música continuou tocando, envolvendo-os em seu ritmo eterno. E ali, no pátio de uma fábrica construída, sobre esperança e segundas chances, dois mundos impossíveis finalmente se tornaram um. Amar através de diferenças tão grandes não era simples. Park Min-jae e Maria Clara descobriram isso rapidamente quando a realidade do relacionamento começou a se impor sobre a magia inicial. A primeira tensão veio quando Park Dong-woo, o pai dele, decidiu visitar o experimento brasileiro sem aviso prévio. Desembarcou no Rio com uma comitiva de executivos exigindo o tour completo da fábrica e relatórios detalhados. Park Min-jae sabia o que aquilo realmente era, uma inspeção para verificar se o filho havia perdido completamente o juízo. Ele vai odiar tudo, disse Park Min-jae a Maria Clara na noite anterior à visita. Estavam no apartamento dele, ela preparando um chá, ele andando de um lado para o outro como animal enjaulado. Vai achar as condições de trabalho excessivamente generosas. Vai questionar cada decisão. E você vai deixar que isso mude alguma coisa? Perguntou ela, entregando-lhe a xícara. Não, mas ele é meu pai. Parte de mim ainda quer, não sei, aprovação? Maria Clara sentou-se ao lado dele no sofá. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Nunca voltou. Durante anos eu me perguntei o que tinha de errado comigo para ele não querer ficar, até que percebi. Não era sobre mim. Era sobre ele e suas próprias falhas. Não é a mesma coisa. Não é? Seu pai te arrancou do país que você amava, te impediu de viver o luto, te moldou na imagem dele. E você ainda busca aprovação? Ela pegou a mão dele. Você já é um homem melhor do que ele poderia sonhar ser. Não deixa ele tirar isso de você. A visita foi exatamente tão tensa quanto Park Min-jae previu. Park Dong-woo percorreu a fábrica com expressão de desaprovação perpétua. Questionou a creche. Por que a empresa deve subsidiar filhos de funcionários? O refeitório, comida gratuita reduz produtividade. Os salários, acima da média regional, insustentável. Mas quando foi apresentado a Maria Clara, algo mudou. Ela o cumprimentou em coreano formal perfeito, mostrando respeito cultural impecável. Durante a conversa, ela explicou o trabalho de integração cultural, como havia reduzido conflitos em 40%, como a satisfação dos funcionários coreanos havia aumentado significativamente. Park Dong-woo ouviu em silêncio. No final, disse apenas, interessante. Vindo dele, era quase um elogio. À noite, durante o jantar particular entre pai e filho, Dong-woo foi direto ao ponto. Ela é a razão de tudo. Isso? Park Min-jae não viu sentido em mentir. Sim. Você a ama? Sim. Ela é apropriada? Para alguém na sua posição? Ela é a pessoa mais apropriada que já conheci, porque me faz querer ser melhor, não apenas parecer melhor. Dong-woo tomou um gole de soju considerando. Sua mãe era assim também, inconveniente, honesta, impossível de ignorar. Pausa. Eu a amava profundamente, mas depois que ela morreu não consegui olhar para você sem vê-la. Por isso te levei embora. Não foi para te fazer mais forte.
Foi porque eu era fraco demais para lidar com a perda. Era a primeira vez que Park Dong-woo admitia qualquer coisa parecida com vulnerabilidade. Park Min-jae não sabia como responder. Não cometa meus erros, continuou o pai. Se você ama essa mulher, não a deixe ir por orgulho ou medo de julgamento. Eu deixei o Brasil levar parte de mim quando enterrei Paula. Não deixe acontecer de novo. Foi a bênção mais próxima que Park Min-jae jamais receberia do pai. E era suficiente. Mas outras tensões surgiram. Gabriel, embora adorasse Park Min-jae, às vezes tinha crises de ciúmes. Você vai embora igual meu pai? Perguntou uma noite, olhos cheios de lágrimas. Maria Clara teve que explicar repetidamente que nem todos os homens abandonam, que algumas pessoas ficam. Havia também a pressão social. Alguns jornais começaram a noticiar o romance improvável entre o bilionário coreano e a ex-camareira. Algumas reportagens eram gentis, outras cruéis. Maria Clara foi retratada como oportunista. Park Min-jae como ingênuo sendo manipulado. Não lê essas coisas, ele implorou quando a encontrou chorando sobre uma matéria particularmente venenosa. Como não ler? Tá em todo lugar. As pessoas realmente acham que eu tô com você por dinheiro? As pessoas que importam sabem a verdade. E as que não importam vão fazer minha vida e de Gabriel um inferno toda vez que a gente sair na rua. Foi Rosângela quem, surpreendentemente, trouxe perspectiva. Visitou Maria Clara em casa, levando bolo e conselhos práticos. Sabe quantas pessoas falaram de mim quando aceitei trabalho na fábrica? Disseram que eu tinha dormido com alguém para conseguir a vaga, que não merecia, que ia fracassar. Rosângela cortou um pedaço de bolo. 1 ano depois, sou supervisora de linha. Meus filhos estão em escola particular. E essas mesmas pessoas agora pedem para eu arrumar emprego para os parentes delas. O que você está querendo dizer? Que inveja dói. E gente ferida fala coisa feia. Mas no fim, sua vida não é sobre provar nada para ninguém. É sobre viver bem. E você está vivendo bem. Não deixa fantasma estragar isso. Maria Clara abraçou a amiga, grata pela sabedoria. Estava aprendendo que amor não era apenas o sentimento bonito, mas também a escolha diária de não desistir quando ficava difícil. Naquela noite, ela e Park Min-jae conversaram honestamente sobre tudo. Os medos, as pressões, as diferenças que às vezes pareciam intransponíveis. Decidiram juntos. Não iam esconder o relacionamento, mas também não iam alimentar o circo midiático. Iam viver em seus próprios termos, no ritmo deles. Eu não vou embora, prometeu ele. Não sou seu pai. Não sou ninguém que desiste quando fica complicado. E eu não vou deixar você me salvar o tempo todo, prometeu ela. Vou ser parceira, não projeto. Combinado. Selaram o acordo com um beijo e, de alguma forma, naquele momento, souberam que iam conseguir. Não porque era fácil, mas porque escolhiam um ao outro todos os dias. Ano depois do primeiro encontro, a vida havia encontrado um ritmo. Maria Clara era agora gerente de recursos humanos, com diploma em gestão de pessoas que ela conseguiu completar em curso intensivo. Gabriel estava saudável, feliz, com sonhos mudando semanalmente entre ser médico, engenheiro ou jogador de futebol. A fábrica era lucrativa e havia planos de expansão. Mas então veio a proposta que ninguém esperava. Park Dong-woo ofereceu a Park Min-jae a presidência da Park Semiconductors Global. Era o ápice de qualquer carreira corporativa. Comando absoluto do império familiar, sede em Seul, influência em escala mundial. Mas havia uma condição implícita, presença constante na Coreia. O Brasil seria, no máximo, visitas esporádicas. É a oportunidade da sua vida, disse Dong-woo durante a videochamada que anunciou a decisão do conselho. Tudo que preparei você para ser desde criança. Não há lógica em recusar. Park Min-jae desligou sem responder. A lógica dizia uma coisa, o coração dizia outra completamente diferente. Ele não contou a Maria Clara imediatamente. Precisava processar, entender o que aquela escolha realmente significava. Presidência global significava poder para fazer mudanças em escala massiva, mas também significava perder o que havia construído no Rio. Não apenas a fábrica, mas a vida. Foram Rosângela e as outras funcionárias que perceberam que algo estava errado. Park Min-jae estava distante, tenso,
tomando decisões sobre a fábrica com pressa incomum, como se estivesse preparando-a para sua ausência. Ele vai embora, Janaína comentou durante o almoço. Dá para ver nos olhos dele. Talvez ele precise ir, ponderou outra funcionária. Gente como ele tem compromissos que a gente nem imagina. E a Maria Clara? Perguntou Rosângela. Ela está apaixonada por aquele homem. Isso vai destruir ela. Maria Clara, sem saber dessa conversa, notou a mudança no comportamento de Park Min-jae. Ele estava carinhoso, mas havia uma tristeza subjacente que não conseguia esconder. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, ela o confrontou. O que está acontecendo? E não me diz que é nada, porque eu vejo quando você está mentindo. Ele suspirou profundamente. Contou sobre a proposta, sobre a pressão familiar, sobre o dilema que estava dilacerando-o internamente. É a presidência global, Maria Clara, é tudo o que deveria querer. Deveria? Ela ecoou. Mas é o que você quer? Eu não sei. Ele se levantou frustrado. Se eu aceito, mudo o mundo em escala maior. Posso replicar o que fizemos aqui em dezenas de países. Posso empregar milhares, mas tem que deixar isso aqui. Deixar a gente, ela completou, voz quebrando. Não seria deixar. Eu voltaria sempre que possível. Você e Gabriel poderiam visitar. Não inventa desculpa. A gente sabe que não é a mesma coisa. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu não posso pedir para você recusar isso. Seria egoísmo. Mas também não posso fingir que não vai doer. Então me diz o que fazer. Havia desespero em sua voz. Porque eu tô literalmente dividido. Metade de mim quer aceitar fazer diferença gigante. Outra metade quer ficar aqui, nessa vida que a gente construiu juntos. Maria Clara respirou fundo, limpando as lágrimas. Quando falou, sua voz era firme, embora carregada de emoção. Naquela primeira noite, eu te disse que não queria ser resgatada. Ainda não quero, mas também não quero ser a corrente que te prende quando você podia voar. Ela pegou as mãos dele. Se você precisa, ir, vai, sem culpa, porque você merece realizar todo o seu potencial. E você, Gabriel? A gente sobreviveu antes de te conhecer. Vai sobreviver de novo. Não feliz, talvez, mas vivo. E quem sabe? Ela tentou sorrir através das lágrimas. Quem sabe daqui uns anos, quando você já tiver mudado o mundo e eu já tiver me recuperado, a gente se encontra de novo, em outra varanda, sob outras estrelas. Você tá me dizendo para ir embora? Eu tô te dizendo que eu te amo. E amor de verdade não aprisiona. Amor de verdade quer que a pessoa seja plena, mesmo que essa plenitude signifique distância. Park Min-jae a puxou para um abraço desesperado. Ali, segurando aquela mulher que havia mudado completamente sua vida, ele precisava tomar a decisão mais difícil que já enfrentara. E pela primeira vez, não sabia qual era a resposta certa. 3 dias depois daquela conversa dolorosa, Park Min-jae ainda não havia dado resposta ao pai. O prazo estabelecido pelo conselho estava terminando. Era preciso decidir. Na noite anterior ao prazo final, ele foi à fábrica sozinho. Era tarde, o local estava vazio, apenas a luz de segurança iluminando o pátio. Ele ligou a rádio e colocou Mas Que Nada para tocar. Começou a dançar sozinho, como fazia sempre, buscando clareza no movimento. Mas dessa vez não estava sozinho por muito tempo. Uma por uma, as funcionárias começaram a aparecer. Rosângela chegou primeiro, depois Janaína, depois outras. Elas haviam combinado secretamente de estar ali, sabendo que seu patrão precisava delas tanto quanto elas um dia precisaram dele. Dona Maria Clara nos contou, disse Rosângela, sobre a proposta, sobre sua escolha. Eu sinto muito, Park Min-jae começou, mas ela levantou a mão para silenciá-lo. A gente não veio aqui para te segurar. Viemos para te agradecer e para te contar uma coisa importante. As mulheres formaram um semicírculo ao redor dele. Rosângela continuou. Antes dessa fábrica, eu não era ninguém. Limpava a casa, era invisível. Voltava para casa todo dia me sentindo pequena. Hoje eu supervisiono uma linha de produção. Meus filhos me veem como exemplo, não como vítima. Sua voz tremeu. Você fez isso, não com caridade, mas com respeito. Janaína deu um passo à frente. Meus gêmeos têm atendimento médico completo pela primeira vez na vida.
Não precisam ir para o hospital público e esperar 6 horas para ser atendido. Isso tem valor que dinheiro nem mede. Uma por uma, cada mulher compartilhou sua história de transformação. Não. Eram histórias de dependência, mas de empoderamento. A fábrica não as havia salvo. Havia lhes dado ferramentas para salvarem a si mesmas. A gente quer que você vá, disse Rosângela finalmente, porque se você conseguiu fazer isso aqui, com gente que ninguém mais quis contratar, imagina o que você pode fazer no mundo inteiro. Mas e vocês? A fábrica? A fábrica vai continuar. Você contratou gestores locais bons. Você construiu sistema, não dependência de você. Rosângela sorriu. Você nos ensinou a pescar, lembra? Agora a gente consegue alimentar nossas famílias sozinhas. Park Min-jae sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Eu não quero abandonar vocês. Você não está abandonando. Está se graduando. Janaína riu. Igual quando a gente ajuda filho a sair de casa. Dói, mas é certo. E a Maria Clara? Ah, essa é mais complicada, admitiu Rosângela, porque ela te ama de verdade. Mas sabe o que ela me disse? Que amor de verdade quer o melhor para a pessoa, não o mais conveniente. Naquele momento, Maria Clara entrou no pátio. Ela havia ficado escondida, deixando as funcionárias falarem primeiro. Mas agora se aproximou, Gabriel sonolento em seus braços. Gabriel queria se despedir de você, disse ela suavemente. Caso você vá. O menino, meio dormindo, estendeu os braços para Park Min-jae, que o pegou no colo. Gabriel aninhou-se contra seu peito e murmurou. Você volta, tio Park, igual você voltou para o Brasil? E ali, segurando aquela criança que havia aprendido a amar como se fosse sua, cercado por mulheres que confiaram nele suas vidas, olhando para a mulher que havia lhe ensinado a dançar novamente, Park Min-jae finalmente soube. A decisão não era entre ficar ou ir. Era sobre quem ele queria ser. E ele queria ser o homem que não fugia de conexões por medo de perda. O homem que não escolhia poder sobre amor. O homem que sua mãe teria orgulho de chamar de filho. Ele entregou Gabriel de volta para Maria Clara e ligou para o pai ali mesmo, na frente de todos. Pai, disse em coreano, mas num tom que era totalmente novo. Eu recuso a presidência, mas tenho uma contraproposta. Houve silêncio do outro lado. Estou ouvindo. Cria uma divisão de impacto social da Park Semiconductors, com orçamento autônomo, tomada de decisão independente. Eu assumo como diretor global, mas trabalho daqui do Rio. Vamos replicar o modelo da fábrica em 15 países nos próximos 5 anos. Isso é ridículo. Não é como negócios funcionam. Então muda como negócios funcionam. Ou encontra outro herdeiro. Park Min-jae respirou fundo. Porque eu finalmente aprendi a diferença entre construir império e construir vida. E eu escolho vida. Desligou antes que o pai pudesse responder. O risco era enorme. Podia perder tudo, ser deserdado, ter que recomeçar do zero. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu-se completamente livre. Maria Clara olhava para ele com uma mistura de choque e admiração. Você acabou de... Joguei tudo pela janela? Sim. Ou talvez tenha finalmente pegado o que realmente importa. Ela largou Gabriel no chão, que acordou reclamando, e correu para abraçá-lo. Você é completamente maluco. Aprendi com a melhor. As funcionárias explodiram em aplausos. Gabriel, agora totalmente acordado, começou a dançar. E logo todos no pátio estavam dançando ao som de mais que nada. Uma celebração espontânea de escolhas corajosas e segundas chances. O telefone de Park Min-jae tocou. Era o pai. Ele atendeu, preparado para a bronca final. 3 anos, disse Park Dong-bu sem preâmbulos. Você tem 3 anos para provar que esse modelo de impacto social é viável e lucrativo. Se conseguir, expandimos globalmente. Se não conseguir, volta para Seul e assume a presidência como manda a tradição. Deal? Park Min-jae olhou para Maria Clara, para Gabriel, para as mulheres que se tornaram sua família brasileira. Deal. 2 anos depois, a fábrica em Duque de Caxias havia se multiplicado. Havia agora unidades em 15 países, cada uma seguindo o mesmo modelo: empregar pessoas marginalizadas, oferecer dignidade junto com salário, construir comunidade além de lucro. O projeto era um sucesso estrondoso.
não apenas financeiramente, mas em métricas humanas que raramente entravam em relatórios corporativos. Park Min-jae estava de pé na mesma varanda do Copacabana Palace, onde tudo havia começado 3 anos atrás. Mas dessa vez, não estava sozinho. Maria Clara estava ao seu lado, usando um vestido azul simples, mas elegante, que ela mesma havia comprado com o primeiro salário como diretora de recursos humanos da divisão de impacto social. Gabriel, agora com 10 anos, estava lá embaixo no salão com Rosângela e outras funcionárias, provavelmente causando caos organizado. A ocasião era o 3º aniversário da fábrica do Rio, e toda a família havia sido convidada para a celebração. "Você se arrepende?" Maria Clara perguntou de repente, olhando para o mar escuro. "De quê?" "De ter recusado ser presidente global, de ter escolhido essa vida em vez daquela." Park Min-jae a puxou para mais perto. "Todos os dias eu acordo e faço a mesma escolha. Escolho você. Escolho Gabriel. Escolho essa vida que construímos juntos. Não é arrependimento. É certeza. Seu pai finalmente aceitou?" "À sua maneira. Ele veio visitar mês passado, lembra? E pela primeira vez ele não criticou nada. Até brincou com Gabriel. Acho que isso é o mais perto de aprovação que vou receber dele. E é suficiente. Não precisa ser, porque a aprovação que só importa é a minha própria. E eu aprovo de mim agora. Pela primeira vez eu realmente gosto do homem que vejo no espelho." Lá embaixo, a orquestra começou a tocar. Não era uma música qualquer, era Mas Que Nada, arranjada especialmente para a ocasião. As pessoas no salão começaram a aplaudir, sabendo do significado especial daquela música. "Quer dançar?" Park Min-jae ofereceu a mão, ecoando o convite que ela havia feito há 3 anos. "Sempre," Maria Clara respondeu, pegando a mão dele. Desceram para o salão onde dessa vez ninguém os olhava como estranhos. Eram conhecidos, respeitados, amados, mas mais importante, eram eles mesmos, completamente, imperfeitamente, autenticamente. Enquanto dançavam, Gabriel escapou de Rosângela e se enfiou no meio dos dois, fazendo-os rir. Park Min-jae o ergueu nos ombros e os 3 dançaram juntos, uma família improvável, mas perfeita. "Tio Park", Gabriel perguntou lá de cima, "quando eu crescer, posso trabalhar na fábrica com vocês?" "Você pode fazer o que seu coração mandar", respondeu Park Min-jae. "Médico, engenheiro, astronauta, dançarino, qualquer coisa, porque você vai crescer sabendo que tem valor, não por causa de dinheiro ou posição, mas por causa de quem você é." "Legal. Então vou ser paleontólogo que dança samba." Maria Clara gargalhou, um som de pura alegria. "Parece perfeito." A música terminou com um floreio, e dessa vez, quando os aplausos vieram, eles absorveram sem desconforto. Aquela era a vida deles agora, visível, real, conquistada através de escolhas corajosas. Mais tarde naquela noite, depois que Gabriel adormeceu no carro e foi levado pela tia, Park Min-jae e Maria Clara voltaram à varanda. O rio se espalhava diante deles, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. "Você sabia", disse Maria Clara, apoiada na balaustrada, "que naquela primeira noite eu quase não te convidei para dançar? Fiquei ali parada, o coração batendo louco, pensando que ia ser a maior burrice da minha vida. E foi. Foi a coisa mais inteligente que eu já fiz, porque me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa apesar do medo." Park Min-jae a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. 22 segundos de coragem. Foi o que você usou naquela noite. 22 segundos que mudaram 2 vidas. 3 contando o Gabriel. Centenas contando todas as funcionárias. Milhares contando as famílias delas. Talvez o mundo todo, eventualmente. Maria Clara virou-se nos braços dele. "Tá ficando ambicioso agora." "Aprendi com a melhor", ele repetiu, e a beijou longo e profundo, um beijo que carregava 3 anos de história e a promessa de muitos mais pela frente. Quando se separaram, ela tirou algo do bolso, um guardanapo velho, amarelado, com palavras escritas em caligrafia caprichada. "Você guardou?" ele perguntou incrédulo. "Sempre. Para lembrar que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é lembrar outras pessoas de que elas são humanas, de que podem sentir, de que podem dançar,
Park Min-jae pegou o guardanapo, releu as palavras que haviam se tornado seu manifesto. Volta qualquer dia. O rio não morde quem sabe dançar com o coração. Eu voltei, ele disse, e descobri que nunca mais quero ir embora. Então fica. Dança comigo pro resto da vida. Prometo. E ali, sob as estrelas cariocas que testemunharam o início impossível daquela história, eles dançaram mais uma vez. Não para uma audiência, não para provar nada. Apenas porque podiam, porque eram felizes, porque haviam aprendido que às vezes os convites mais importantes da vida vêm de quem nunca foi convidado, e que responder a esses convites, com coração aberto e coragem de 22 segundos, pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro, porque no fim tudo se resumia a isso. Uma camareira brasileira com coragem de sonhar, um executivo coreano com coragem de sentir, e uma dança que os ensinou que amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe, cultura ou continente. Era apenas amor, e amor sempre basta, sempre.